Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, eu gostaria de iniciar a minha fala enaltecendo e apresentando meus elogios, meus aplausos ao tático ostensivo rodoviário da Polícia Militar Rodoviária, do TOR, na pessoa do sargento Giovano, do cabo Abreu e do cabo Celso, em razão da apreensão de 7 toneladas de maconha no último dia 1º, por volta das 22 horas, na rodovia Bauru-Marília, no posto do Lelei. Essas apreensões da Polícia Militar Rodoviária acontecem simplesmente por um motivo, porque os policiais militares são extremamente atuantes, têm iniciativa e buscam a todo instante identificar pessoas em atitude suspeita e, em razão disso, conseguem as apreensões. A informação não cai do céu, mas esse dado também, dessa apreensão de 7 toneladas, normalmente a mídia faz uma divulgação pelo montante, pelo volume, mas uma coisa ninguém se apercebe. O que a polícia apreende não representa nem 5% daquilo que de fato entra no país. Ontem nós assistimos pela Rede Globo, no Fantástico, uma amostragem do descaso que é do governo federal em relação às nossas fronteiras. As nossas fronteiras estão escancaradas, estão abertas, estão vulneráveis. Aí entra droga, aí entra arma, aí entra tudo que nós podemos imaginar. E por uma infelicidade ainda maior, ontem, o jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, ele teve a iniciativa, talvez não a dele, de colocar em primeira página do Estadão, mas escrever uma matéria sobre o lucro que a facção criminosa que está instalada no nosso país, em nosso estado principalmente, que é berço aqui do nosso estado, ela gerou de lucro, como se fosse um bom negócio. Como eu tenho contato com o Marcelo Godoy, com o jornalista do Estadão, eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele da infelicidade dele em escrever uma matéria daquela natureza. Porque isso, ao meu ver, é uma apologia ao crime, e não uma informação. É assim que eu penso. Por quê? Porque quando você enaltece e mostra todo o lucro que uma facção dessa acaba acolhendo em razão das suas práticas criminosas, de uma certa você está mostrando que o crime compensa. E isso também mostra a fragilidade que todos nós estamos submetidos. Então, essa apreensão de drogas nos leva a refletir, em razão de todas essas matérias que foram divulgadas e difundidas, em razão dessa matéria que foi difundida também pela Rede Globo de televisão, mostra que o nosso país necessita urgentemente de uma política de segurança pública em todo o território nacional. O que se faz hoje é simplesmente um tapa-buraco, um remendo, mas não há uma política séria de segurança pública. Somos hoje um dos maiores consumidores de maconha, de crack, de cocaína do mundo. Não porque queremos, mas pela facilidade com que a droga entra em nosso país. Somos vizinhos dos maiores produtores de drogas do mundo. Temos o Paraguai, que é o segundo maior produtor de maconha. Temos a Bolívia, o Peru e a Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. E aí, a nossa fronteira seca, que tem aproximadamente 16 mil quilômetros, absolutamente escancarada e vulnerável para a prática do crime, para a prática delituosa do tráfico de drogas. Então, essa apreensão, que é apenas uma gota dentro de um lago, porque ela não vai refletir na ponta da linha, porque a oferta é sempre muito maior do que a procura. Talvez a greve dos caminhoneiros teve um impacto, sim, também, lá na ponta da linha, no que diz respeito ao consumo de droga.
porque nós sabemos que 98% da droga que entra em nosso país, ela usa a logística do transporte rodoviário para que chegue ao seu destino final. Tanto é que essa apreensão, a droga foi buscada lá em Ponta Porã e o destino final dela era Atibaia. E o condutor do veículo dirigia um veículo bitrem de Ribeirão Preto. Veja só que nós temos várias outros assuntos interessantes nessa logística para o transporte de drogas. Eu tinha que deixar esse alerta e sempre faço isso em prol, não só pela iniciativa dos policiais militares, mas para um alerta que nós temos que fazer como cidadão para que o problema da droga e o problema do crime em si no nosso país, ele ainda deixa muito a desejar. Outro assunto que eu pretendo me manifestar, e hoje nós temos aqui a presença de 3 oficiais do Corpo de Bombeiros, ainda bem que o bombeiro não está aqui porque tem algum incêndio, tem tragédia, né? Mas o bombeiro veio aqui, e são meus amigos, porque pertence à minha instituição, a instituição ao qual eu tive o prazer de comandá-la, que é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não está aqui simplesmente porque vieram aqui assistir uma plenária, vieram assistir aqui uma manifestação dos vereadores. Estão aqui pelo descaso da Prefeitura Municipal no que diz respeito ao repasse de recursos para a instituição Corpo de Bombeiros, em razão de um convênio que foi assinado e ele tem duração de mais de 30 anos. O Corpo de Bombeiros, vamos buscar um pouco na memória, nós aqui, vereadores, revogamos aquela lei que instituía e que cobrava uma taxa do serviço de Corpo de Bombeiros. E assim o fizemos porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dando conta que essa cobrança de taxa ela é inconstitucional. Muito bem. Aí isso foi feito. Isso, de uma certa forma, dava uma tranquilidade para a Prefeitura Municipal, porque aquele aporte financeiro que ela tem por obrigação custear o Corpo de Bombeiros em razão do convênio, ela utilizava essa taxa que era arrecadada anualmente. E essa taxa ela era depositada num fundo, que, aliás, o fundo ainda tem um saldo de pouco mais de 6,5 milhões, mas que metade desse recurso já está praticamente destinado para a construção de uma nova sede do Corpo de Bombeiros na zona sul da cidade, conforme nós todos já sabemos e conforme essa obra já foi aprovada. E que há, inclusive, repasse de emenda parlamentar para que possa viabilizar a construção e a finalização dessa obra. O que eu venho trazer aqui é que nessa LDO que hoje nós vamos aqui apreciar, houve sim uma descrição de ação por parte da Prefeitura para o Corpo de Bombeiros, mas não é nenhum recurso da própria Prefeitura Municipal. Ela simplesmente está utilizando esse recurso que está no fundo. Só que o recurso que está no fundo já está comprometido. Então, eu falo que a LDO, na verdade, é o seguinte, é um faz de conta. Faz de conta que eu recebo, faz de conta que eu gasto e faz de conta que vocês, vereadores, acreditam em mim. É essa a conclusão que eu tenho. Por quê? Porque não se leva a sério um serviço essencial e tão importante como o do Corpo de Bombeiros. Hoje, o Corpo de Bombeiros, existe um parâmetro para se instituir um Corpo de Bombeiros nos municípios do estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros, hoje, que é pago, seus salários dos policiais, o pagamento de pessoal é pago pelo Estado de São Paulo, mas o bombeiro, na verdade, executa essencialmente um serviço relacionado aos interesses do município. Qual foi a estratégia para que isso funcionasse? O Estado fala, olha, eu pago o pessoal, a aposentadoria desse pessoal é minha e a reposição desses policiais militares é por minha conta. Qual é a contrapartida da Prefeitura? A contrapartida da Prefeitura é exatamente o quê? O custeio para que essa instituição possa funcionar, como alimentação, como combustível, como reposição de viatura, como reforma do prédio e assim sucessivamente. Porque é um serviço de interesse do município. E aí,
nós temos um parâmetro em que cidades até 20 mil habitantes, o bombeiro é comunitário, eu necessito de apenas um bombeiro. E ele pode ser um bombeiro civil, treinado pelo Corpo de Bombeiros. Até de 20 a 50 mil, aí eu tenho um grupo de bombeiros, que são 4 bombeiros militares. Nas cidades de 50 a 100 mil habitantes, nós temos uma base de bombeiro, nós temos que ter no mínimo 15 policiais militares. E em cidades como Bauru, nós temos postos de bombeiro. E aqui nós temos 2 postos de uma base, que totalizam 78 policiais militares. Ora, se o Estado vai fazer a provisão de recurso para o pagamento de pessoal, que já é algo de fundamental importância, cabe ao município fazer a sua parte, que é o custeio desse corpo de bombeiros. Mas assim não o faz, e assim não tem qualquer previsão na lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2019. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse dinheiro do fundo vai acabar. E acabando o dinheiro do fundo, o que vai acontecer? Simplesmente os trabalhos hoje executados pelo Serviço de Corpo de Bombeiros poderão perecer. E aí, se nós tivermos uma tragédia, e eu espero que não, eu rezo para que não, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, não adianta chorar. E a Prefeitura deveria dar o seu exemplo. Prefeitura Municipal de Bauru não tem auto de vistoria de Corpo de Bombeiro. A Câmara Municipal também não tem. Mas o presidente buscou um projeto de 2013 que estava aqui engavetado para colocar em execução, para que de fato aqui tenha um projeto executivo para que a Câmara Municipal possa ter todas as condições e garantias sob o ponto de vista de segurança do Corpo de Bombeiros. Aquele prédio das Nações Unidas, onde nós temos lá um acúmulo de várias secretarias, aquele prédio é absolutamente perigoso, insalubre, um depósito de papel. O dia que aquilo ali pegar fogo, se é que vai pegar fogo, tomara que não, o risco das pessoas que ali trabalham é iminente. E lá também não tem um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então a Prefeitura deveria, antes de mais nada, dar exemplo. E ela precisa do Corpo de Bombeiro, porque o bombeiro, eu tenho certeza que ele pode fornecer e orientar a Prefeitura perfeitamente sobre tudo que ela deve fazer em seus prédios para que possa se adequar à legislação. Por favor, doutor Segala, o senhor me honra com a parte. Coronel Meira, eu normalmente não gosto de pedir a parte. Acho que a pessoa deve desenvolver o seu raciocínio, mas há coisas que a gente não pode deixar passar o momento. Esse orçamento é dito participativo. E, até onde eu sei, a gente não participa de nada dele. Ele vem para cá e um ou outro vereador, como aconteceu com o vereador Natalino, como aconteceu com o vereador Manuel Lozila, e mais um ou outro vereador, apresentaram algumas emendas. Eu acho que estava na hora de nós coletivamente atuarmos nesse orçamento para as coisas importantes que o Executivo não está enxergando e que nós estamos enxergando. Nós precisamos mexer nisso aí, colocar verba onde o Executivo não colocou, por entendermos a importância disso. É uma sugestão que a gente deva atuar coletivamente nesse sentido. E fica aqui uma sugestão também. Eu acho que está na hora do Corpo de Bombeiro começar a representar o Ministério Público sobre esses prédios. Aí a gente vai entender o que eu falei na semana passada aqui, o poder que as pessoas têm e que não sabem. O Corpo de Bombeiros tem poder de interditar esse prédio através do Ministério Público. É só apontar as falhas e os riscos que estão existindo, a inexistência do alvará, que o Ministério Público vai tomar providências. Aí a gente vai ver o quanto vai doer. Muito obrigado, doutor Segala. Bom, eu não preciso falar mais nada para os meus amigos que aqui estão, representado em especial pelo Tenente Coronel Minozzi, comandante do Corpo de Bombeiros, sobre a necessidade e a importância da representação junto ao Ministério Público para que esses prédios, já que não possuem condições mínimas de segurança, que sejam fechados e lacrados. A exemplo do que acontece com um cidadão que tem lá o seu imóvel lacrado ou impedido de funcionamento por falhas das questões de segurança. Então eu deixo aqui a minha fala e eu peço reserva do meu tempo ao presidente, para o momento oportuno eu poder fazer outros esclarecimentos. Muito obrigado.